Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é o melhor remédio. Hoje, mais uma vez, com um convidado mais que especial. Mas antes de começarmos o nosso programa, vamos aos nossos patrocinadores. Esse episódio chega até você com a força de Medicom Medicamentos Especiais, especializada em medicamentos de alto custo e oncológicos, com uma equipe qualificada para te auxiliar na aquisição judicial, além de oferecer uma farmácia digital e moderna. Acesse o QR Code ao lado e conheça mais. Tem vantagem exclusiva para você. Utilize o cupom PODCAST e ganhe 5% de desconto. E também temos a Cristal Distribuidora, referência nacional com mais de 35 anos de atuação em materiais hospitalares e medicamentos. Com 3 centros de distribuição pelo Brasil, garante logística personalizada para consultórios, clínicas e hospitais. Acesse o QR Code ao lado e aproveite com o cupom Podcast Saúde para garantir seus 5% de desconto. Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Saúde e Negócios, o programa onde o empreendedorismo e a saúde são o principal remédio. No nosso episódio de hoje, vamos conversar com o Dr. Márcio Pereira, que é especialista em direito empresarial com ampla estruturação, ou melhor, com ampla atuação na estruturação de holdings familiares e empresariais. Confesso a vocês que não entendo absolutamente nada do assunto, mas como o nosso convidado é especialista, vamos sair daqui com muito conhecimento. Então fica com a gente e depois da vinheta vem a entrevista. De volta com o nosso podcast Saúde e Negócios, agora é hora de apresentar o nosso convidado, a parte que mais interessa. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Saúde e Negócios. E antes de tudo, se apresente e conta como que a gente se conheceu lá em São Leopoldo. Bem-vindo. Obrigado, Gesiel. O meu nome é Márcio Rodrigo Pereira. Hoje eu sou especialista em sistema aí de holding familiar, né, que é o planejamento patrimonial através do sistema de holding familiar. Também pertenço aí a um grupo de especialistas, mais de 5 mil profissionais, que é o time Holding Brasil, que atuamos aí nesta área. Então, nós não encontramos nenhum tipo de problema para a realização aí do planejamento patrimonial da família. Bom, o Gesiel é muito engraçado, né? Porque quando eu conheci o Gesiel, nós somos clientes aí de uma mesma loja lá em São Leopoldo, né? Vou fazer propaganda dela aqui. Vamos fazer da Veste Bem. Da Veste Bem. Então, nós estávamos lá, eu estava lá, conheci o Gesiel lá, e aí o Gesiel foi falar a questão para ela sobre a Prudential, e aí eu já me atravessei no negócio e disse, pô, eu tenho. Isso é maravilhoso. Ó, estamos já fazendo propaganda também da Prudential, né? Seguro de vida. Então, aí já falei que eu tenho. Aí ali nós começamos, né, a ter uma conversa, um papo bacana. Posteriormente, o Gesiel esteve lá no escritório e ali por diante, depois o Gesiel vai para a Rádio Grenal, o qual está até hoje, né? Então nós fomos conhecer ali numa loja aí que vende roupas masculinas, que é a Veste Bem. O Dr. Márcio, para vocês entenderem, ele faz a proteção do teu patrimônio, assim como eu fazia vendendo seguro de vida. E aqui é um podcast que fala de saúde e de negócios. Se a tua saúde depende do teu corpo físico, a tua saúde financeira também é importante, né, doutor?
A saúde financeira, ela pode te garantir, ou melhor, te tranquilizar para o futuro e também para a tua família. E depois de tu explicar a tua trajetória profissional, explica como se nós tivéssemos 5 anos de idade o que é uma holding familiar, com toda a calma do mundo, porque a gente precisa entender o que significa, que de repente quem está nos ouvindo nem sabe que existe esse tipo de serviço no Brasil. Claro. Quanto tempo que já tem também, já pode dizer? Para início, né? Na Inglaterra nasce lá em 1880. No Brasil, vai nascer no ano de 1976, né, que é um copy-cola, é a lei das SA. Quase 100 anos depois. Quase 100 anos depois. Então, realmente, a gente está muito atrasado, mas né, os grandes empresários, os megas empresários, por exemplo, Roberto Marinho, saudoso Roberto Marinho, Antônio Hermínio de Moraes, Silvio, José de Alencar, né? Só mortos aqui, né? Vamos falar só de gente morta aqui. Silvio. Veja bem, Silvio Santos, só gente morta, né? Essas pessoas tinham já holding, porque eles tinham condições de pagar grandes bancas de advogados que buscavam essa legislação para proteger o patrimônio. E aí, eu desafio a qualquer um que esteja nos assistindo que entre na internet, dá um Google lá e essas pessoas que nós falamos, ver se eles foram, se a família deles teve que fazer inventário. Roberto Marinho tinha um patrimônio avaliado aí, que o Rio de Janeiro ganharia só de impostos de TCMD, o equivalente a 2,3 bilhões de reais. Só que isso não aconteceu porque eles tinham... Do imposto do inventário. Só do ITCMD, de um único imposto. Aqui eu não estou falando de advogado, registro, de nada, de um único imposto. A família Roberto Marinho teve uma economia aí, com o falecimento dele, de o equivalente a 2,3 bilhões de reais. Mas, Gesiel, voltando aí para a tua pergunta, o que é, né? Tem gente que fala, hold é um sistema, é planejamento patrimonial. A gente fala de planejamento patrimonial através de um sistema de holding familiar. O sistema de holding familiar, ele vai proteger, nós vamos criar uma forma de proteger o patrimônio da família. Mas é importante que nós entendemos o quê? O que é família? Né? A família é o esposo, esposa e filhos. Eu costumo dizer que os demais são agregados. Ou alguém de nós aqui, ou que estão nos assistindo, acha que genro e nora são família. Pergunta para tua sogra aí se ela fizer uma holding que ela quer te deixar na holding como direito de patrimônio. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque a ideia de criar um sistema de holding é para proteger o patrimônio da família. E como que a gente faz isso? Né? Como eu disse, é um sistema. E aí a gente começa aí criando um CNPJ. Nós vamos criar nós podemos criar 1, 2, 3, 4. Vai depender da complexidade da família. Vamos falar de um patrimônio mais simples, um patrimônio aí que tem a pergunta bem... que as pessoas fazem, olha, Márcio, eu tenho aí 2 casas, as 2 somadas aí dá 1,5 milhão de reais. Tu acha que é vantajoso eu fazer uma holding? É vantajoso. É vantajoso porque essas duas casas que tu acha que vale 1,5 milhão de reais, quando você vier a falecer, o que vai acontecer? No inventário, o Cefaz vai fazer a avaliação. E o Cefaz não vai dizer que vale 1,5 milhão. O Cefaz vai dizer que vale 2 milhões. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, a alíquota ela é progressiva. Ela vai de 3% a 6%. 1,3 milhão já é 6%. Então, nesses 2 milhões, nós temos aí 6%. Só de imposto, a tua família, os teus filhos vão pagar 120 mil reais. Só de imposto. Só desse único imposto que é o ITCMD. Advogado, eu costumo dizer, todo mundo conhece um. Se falar, eu tenho um amigo, às vezes ele não é especialista em inventário, mas ele vai lá e arrisca fazer. Mas por mais que ele seja teu amigo, ele não vai te cobrar menos de 5%. Ele nem pode, porque a tabela da ordem, a OAB tem uma tabela, né? Então ela começa ali em 5% a poder 12%. Mas vamos dizer que ele seja teu amigo e vai te cobrar 5%. 5% do quê? Da avaliação do Cefaz, 2 milhões, mais 100 mil. Então você já gastou aí, né, só com advogado e o ITCMD, o equivalente a 220 mil reais.
Aí eu te pergunto, né? Eu costumo perguntar pra família, o teu filho, né? Os teus 2 filhos, o teu único filho, eles têm este valor? Esses 200 mil, esses 220 mil reais na mão? Sem botar a mão na casa ainda. Sem encostar em nada. Tem. A maioria das famílias dizem que não tem. Então, o que vai ter que acontecer no automático? Vão ter que vender um dos bens. Sim. E aí eu pergunto... Torrar, né? Não é vender, torrar. O Gesiel investidor. O Gesiel é um investidor. O Gesiel investidor, ele vai pagar, né? Cada casa foi avaliada agora em 1 milhão. O Gesiel, ele vai pagar 1 milhão de reais pela avaliação da casa? Não, gente, não vai acontecer. O que acontece? Nós vamos aí ter esse bem não vai ser pago 1 milhão, né? O deságio em média é 20%. Então, o Gesiel vai dizer o seguinte, olha, Joãozinho, eu compro a casa, só que é o seguinte, eu pago só 800 mil. Perdeu mais 200 mil. Perdeu mais 200 mil reais. Então nós já estamos na nossa conta aqui, nós não falamos ainda de taxas, nós não falamos aqui de registro de imóveis, nada disso. Nada disso foi falado. Já está em 420 mil a perda patrimonial. Por isso que eu costumo dizer, o inventário leva da família brasileira de 20% a 40%. Isso mesmo, e eu não estou inventando nada aqui, não estou inventando a roda. Não está inventando o inventário. Não estou inventando o inventário, porque o inventário leva de 20% a 40%. Agora, vamos lá, se essa família tivesse uma holding, né? Se essa família tivesse uma holding, não haveria inventário. Por quê? Porque quem é que morre? Quem morre é o CPF, CNPJ, ele não vai morrer. Ele vai ficar ali. Quando nós criamos este sistema de holding, o que a gente faz? Nós criamos uma empresa, nós vamos pegar este patrimônio, jogar para dentro dessa empresa, certo? Nós vamos criar, conforme a família, pode ser uma holding de 1, 2, 3 células, né? Quando eu falo aqui células, eu quero dizer empresas. Nós podemos também mudar o domicílio fiscal. Hoje, se você tem um patrimônio mais simples, o melhor lugar para você realizar uma holding é São Paulo. Olha o que eu estou dizendo, né? Mas, Márcio, o meu domicílio fiscal, eu moro no Rio Grande do Sul. Por que eu vou fazer isso? Pela vantagem fiscal. Porque você vai lá, leva o seu patrimônio para lá, você vai pagar 4% sobre o valor declarado. Então, se o meu imóvel, na minha declaração do imposto de renda, esse imóvel que é 750 mil cada um hoje, e ele estiver lá por 250 mil na minha declaração do imposto de renda, é 500 mil. Eu levo o meu domicílio fiscal para São Paulo, e aí eu vou pagar 4% sobre 500 mil. E eu já passo as cotas para o meu filho, para os meus filhos, né, se eu tiver mais de um. Em vida. Em vida. Só que detalhe importante aqui, que nós gaúchos temos muita dificuldade de entender. É incrível isso, como o gaúcho tem dificuldade de entender. Porque ele acha que tem que estar no nome dele. O pai e a mãe, os matriarcas, assim. O pai e a mãe, eles vão continuar no poder de tudo. Eles vão ser os administradores. Veja bem, as cotas estarão já no nome dos filhos. Só que quem administra é o pai ou a mãe. O pai e a mãe podem vender esses imóveis sem falar com os filhos? Podem, porque eles são os administradores. Então o sistema de holding, a primeira vez que me foi apresentado, eu achei a maior maravilha do mundo, porque geralmente quando as pessoas chegam no meu escritório, elas já estão com problema. Elas já estão passando pelo problema do inventário. Já estão lá com o problema. Quando a gente cria o sistema de holding, acabou o problema. Uma outra coisa muito interessante que as pessoas não entendem, no sistema de holding nós colocamos uma cláusula chamada de empenhorabilidade. Todo patrimônio que tiver dentro do sistema de holding, o empresário ele pode quebrar. Eu tenho a minha holding, o empresário quebrou. Tudo que estiver dentro da holding é empenhorável. Veja bem, empenhorável. Nada pode mexer nesse patrimônio, porque ele foi criado antes, né, deste empresário acabar aí falindo, né? Uma outra coisa muito interessante que nós também trouxemos é a cláusula de incomunicabilidade. O Gesiel tem um filho, fez a holding dele, né? E aí o filho dele se separa. E a nora dele diz o seguinte, olha, é o seguinte, o Paulinho lá, ele tem uma holding, ele tem cotas numa holding. Ok, verdade, ele tem. Então, quando for fazer essa defesa, vai apresentar, não, tá aqui a incomunicabilidade.
existe uma previsão dele terá direito isso o dia que papai e mamãe morrer. Mas tem uma cláusula lá dizendo que é incomunicável. Nora, genros não terão direito a este patrimônio por causa dessa cláusula. Uma outra cláusula muito importante que é a cláusula de reversão. O que é essa cláusula de reversão? Essa cláusula de reversão acontece o seguinte, ninguém quer, mas pode acontecer do filho vier a falecer antes do pai. Se isso acontecer, nessa cláusula de reversão, aquelas cotas que foram doadas para aquele filho, ela volta para o patriarca e para a matriarca. Então, por isso que a gente fala, olha quantas coisas eu já falei aqui, que a gente fala que a holding é o que? É uma empresa. Não é. Lê do engano para aquelas pessoas, holding é só criar uma empresinha, botar o patrimônio para dentro, tá tudo resolvido. Não, senhor. Não é isso. Inclusive, nós estamos aí readequando uma suposta holding, uma fake holding. Eu costumo dizer, o que é fake holding? É quando aquelas pessoas dizem o seguinte, vou abrir uma empresa. Holding é abrir uma empresa e botar o patrimônio para dentro. Colocar todo o patrimônio lá dentro. Isso é fake holding. Mas a pergunta, a próxima pergunta, ela vai de encontro a isso. Mas só para eu entender, eu abri o processo, tem toda uma curadoria que tu faz. Estava me explicando ali que são algumas reuniões até chegar no modelo exato porque é personalizado. Mas assim, eu fiz, e o meu patrimônio ele não é tão grande. Dentro desse tempo que aconteceu a minha contratação, eu dupliquei meu patrimônio. Eu preciso fazer outro, eu posso incluir na mesma? E como vamos lá. Muito. Pergunta interessantíssima, Gesiel. Eu sou bom de pergunta para obter boas respostas. Mas então te prepara. Vamos lá. Hoje é o Gesiel CPF que compra os imóveis. Quando nós criarmos a holding, como é que é o sobrenome, Gesiel? Gesiel Elias. Elias é da minha mãe e do Santos é do pai. Vamos lá. Santos ajuda todo mundo. Elias Santos Participações é que passa a comprar a partir da criação da tua holding. Não é mais. Gesiel CPF nunca mais compra nada. O Gesiel CPF é um pobre coitadinho. Vai tadinho. E é mesmo. O Gesiel, a Elias Santos Participações vai ser a poderosa, porque é ela que vai adquirir o patrimônio. Quer ver outra coisa muito interessante? Nós estamos tendo um problema muito sério agora, né, na questão da reforma tributária. A reforma tributária, ela vai pegar quem tem aluguéis. Quando você cria um sistema de holding, hoje, eu vou falar hoje, tá? Hoje funciona assim. Na pessoa física, eu vou te alugar, vamos dizer, eu vou te alugar um prédio, né, 20 mil reais por mês o prédio, tá? Eu tenho na pessoa física que declarar 27,5. Eu vou ter que pagar 27,5. Se eu tenho um sistema de holding e tá pela holding, eu vou pagar entre 11,33 a 14,53. Já diminui aí 12, 13% tendo uma holding. Vendi esse prédio, né? Esse prédio eu paguei 1 milhão na época. E hoje eu vendi ele por 3 milhões. Eu tive um ganho de capital de 2 milhões, né? Na pessoa física, pode recolher 15, vai ser recolhido. Minha declaração do imposto de renda do próximo ano, eu tenho que declarar 15% sobre este valor. Na holding, 6,7%. Tá? Então, as vantagens que nós temos na criação de um sistema de holding familiar, ela é gigantesca. Ela protege o patrimônio da família. E eu aqui, eu desafio a qualquer pessoa. Quem não conhece alguma pessoa que passou por um inventário que o tio, irmãos não viraram inimigos? Gente, é a coisa mais comum do mundo isso acontecer. Na holding isso não acontece. Sabe por que não acontece? Porque já fica tudo definido. Inclusive, quem será o administrador, se tem mais de 1, 2, 3 filhos, quem será o administrador desta holding com o falecimento do patriarca e da matriarca. Fica tudo definido, assinado em vida. Não tem o que discutir. Muito bom. Muitas pessoas ainda pensam que holding é coisa de rico. Isso é verdade, e a quem aplica esse modelo, já explicou aqui que pode ser um patrimônio baixo, porque hoje em dia uma casa de 1 milhão já não significa que tu é milionário. Né? Uma casa de 1 milhão muita gente tem casa parada de 2, 3, 4 milhões aqui em Porto Alegre, nem abre a casa. Então, a quem se aplica, quem pode fazer,
e os benefícios que eu vou ter a curto, médio, longo prazo, e quem está garantido com isso aí? Vamos lá. Você não precisa nem ter patrimônio se quiser abrir uma hold. Você pode abrir uma hold, né? E eu quero comprar um apartamento. Tá, mas deixa eu só, antes de tu continuar, eu não tenho patrimônio ainda, então isso aqui já pode me ajudar a pensar no futuro para mim mesmo. Não, é mais negócio eu não ter um grande patrimônio, talvez eu gaste até menos para fazer. Com certeza, com certeza. Eu não tenho patrimônio. Eu vou abrir a holding. Tá. A gente vai abrir a holding, vai criar o sistema para ti e, ok, a partir dali você começa a adquirir o que vai acontecer? Adquirir o patrimônio. O que vai mudar? Eu trouxe ele para dentro da holding. O que eu vou mudar lá no meu contrato social é as cotas que eu iria passar para os filhos. Então eu já vou criar, já vou montar e vai adequando. Eu vou estruturando já com a holding pronta. Já com a holding pronta. Fiz a holding e vou fazer. Mas eu hoje, foi o que eu falei, o patrimônio, você fala assim, eu tenho um imóvel lá, cara, que olha, lá vale 200 mil. Não é vantagem, né? Vamos ser honestos. Não é vantagem que tu for realmente fazer. Eu tenho só isso aqui, eu não tenho ideias de crescer meu patrimônio. Tudo bem. Aí, por isso, a importância da sessão de viabilidade, né? Quando eu faço a palestra, no término da minha palestra, eu digo, pessoal, estou abrindo agora aqui, né, para quem quiser adquirir a sessão de viabilidade. O que é a sessão de viabilidade? A sessão de viabilidade não é uma simples consulta. Nós vamos ficar lá 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas, 2h30, conversando sobre o teu patrimônio, né? Aí vou te explicando, a gente vai conversando, eu vou entendendo a maneira que a gente vai dar o próximo passo. E aí, naquele momento que eu entendo que o caso da família é de holding, eu vou propor, olha, o nosso próximo passo é criar um croquis estrutural. O que é esse croquis estrutural? Vamos imaginar uma planta baixa, né? Você vai no engenheiro e diz, eu tenho esse terreno e eu quero construir. É mais ou menos o que a gente faz no croquis estrutural. Porque no croquis estrutural eu vou apontar as vantagens que você tem, né? Por exemplo, eu vou dizer quanto ele vai gastar se ele passar para o inventário, quanto ele vai gastar para fazer uma hold de 1, 2, 3 ou mais células, quanto vai ser cobrado de imposto. Então, ali eu apresento para ele o projeto final. E aí, apresentando o projeto final, ele vai decidir se ele quer dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? A criação da hold da família. Então, a gente divide em 3 grandes momentos, né? O primeiro grande momento, sessão de viabilidade, que é uma consulta que a gente vai entender, compreender se é o caso da família. O próximo passo, né, é a criação do croquis estrutural, que também ele decide lá na sessão de viabilidade se ele quer dar este passo para a criação deste croquis estrutural, que é como se fosse uma planta baixa, e após isso nós vamos marcar uma reunião e eu vou apresentar para ele, a sua holding, se o senhor decidir fazer por 1, 2, 3 células, se o senhor quiser fazer uma doação, né? Tem gente que faz doação, gente. A doação, ela é tão cara quanto o inventário. E o pior de tudo na doação, é que o patriarca, a matriarca, eles perdem o poder sobre aquele patrimônio. Eu vou contar aqui um caso que aconteceu em São Paulo, que a gente chama da sombra na piscina. Sombra na piscina? Sombra na piscina. Tá. A família, esse pai, né, ele tinha feito a doação desta casa para os filhos casados. Fez a doação. Ok. Acontece que apareceu uma empresa, uma empreiteira, e disse o seguinte, olha, por aquela esquina, tá, eu vou te dar R$1 milhão e 2 apartamentos. No negócio da China, cara. Baita negócio. Acontece que um desses filhos estava por se separar. Estava em processo de separação. Quando se faz a doação, todos têm que assinar no caso, nós vamos voltar este patrimônio para o patriarca. Todos têm que assinar isso. Acontece que essa nora não quis assinar. Bom, qual o passo que cabe aí? Mandato de segurança. Só que não, mandato de segurança não é que nem novela, que entrou agora, daqui 1 hora, não, tá na mão aqui, tá resolvido, acabou. Não é assim. Né? Nós fizemos isso, ganhamos, claro, só que o que acontece?
Quem tem grana, quem tem, que era o caso dessa empreiteira, ela foi no vizinho da frente, que também tinha uma esquina, só que lá estava tudo resolvido. E aí o cara constrói um prédio naquela esquina. Por isso, a casa da sombra na piscina. Na construção desse prédio, a piscina tomou sombra. Sim. Aí tá lá, essa casa tá até hoje lá, no meio de prédios. Acabou. E acontece bastante. No nosso litoral aqui a gente passa, às vezes, vê uns baitos, uns arranha-céus construídos, tu vê uma casinha no meio. Cara, o cara não entrou ali para perguntar, mas no mínimo tem alguma coisa assim. Pode, claro, pode ter acontecido isso. Então, doação, esqueça, não faça doação. Jamais, doação é um péssimo negócio. E nós tivemos aí com essa questão do governo, essa reforma, essa loucurada toda, muitas doações nos últimos 2 anos. Muitas. As famílias foram lá e começaram a doar. Tá? O problema da doação é que você perde o direito, você fica com usufruto. Mas, e se aparecer a possibilidade de vender, você tem que correr atrás. Dá para reverter? Dá para reverter, mas o tempo que se demora e o dinheiro, gente, que é gasto em cima disso. Então, não faça doação de bens em vida. Uma das coisas que eu estou percebendo que a holding faz é te trazer agilidade para esses trâmites, para essas burocracias que as outras situações não têm, né? Quer um exemplo? Quero. Quer exemplo de uma Queremos. Holding? Ter uma holding? Olha só. Vamos dizer que você precise de um empréstimo. Você chega lá, banco, é o seguinte... Já precisei bastante hoje, graças a Deus. Você chega lá, banco, é o seguinte, eu estou fazendo uma obra aí, eu preciso de 1 milhão líquido, eu preciso desse dinheiro, eu preciso de 1 milhão. O banco vai olhar para ti, mas o que vai dar de garantia? E tu tem todo o teu patrimônio na holding. O banco sabe que tu tem. Ele olha para ti, o teu gerente, ele vai te carregar no colo. Se tu falar assim, não, olha, eu vou botar como garantia aí, a holding vai estar solidária. O gerente vai te sorrir, vai te carregar no colo, vai perguntar se quer bolachinha, cafezinho, ele vai te oferecer e tá resolvido, tu conseguiu o teu empréstimo, porque tu tem a holding. Óbvio que eu, como advogado, jamais oriento um cliente a utilizar a sua holding, porque eu costumo dizer, casa de ferreiro, espeto de aço. Tá? Casa de ferreiro, espeto de aço. Jamais coloque a sua holding em garantia para qualquer coisa. Tá? Tem gente que fala assim, Márcio, e carro, Márcio? Eu tenho um carro de 500 mil reais, o que tu me aconselha? Coloco na holding? Não. Mas como? Não. Por que não? Tem gente que fala assim, a vida não tem preço. Mentira, vida tem preço. Vida tem preço. Vou pegar o exemplo do cara que tem o seu carro lá dentro da holding. E aí, alguém está livre de um acidente, de atropelar, matar alguém? Não tá livre. E aí esse camarada que tem esse veículo, que tem a sua holding, que está dentro da holding veículo, ele atropela lá um jovem de 25 anos. Ele atropela o jovem e esse jovem morre. O cara, mas o carro tem seguro. O carro tem seguro, mas o máximo é 200, 300, no máximo 400 mil reais. Geralmente essa é a base do seguro de veículo, né? Pela vida. Acontece que essa família vai entrar com uma ação. Quando ela entra com essa ação, esse carro está dentro da holding. Como é que é feito o cálculo da vida? A perspectiva do gaúcho é 78, a do brasileiro está em torno de 73. Vamos pegar a do brasileiro. O cara tinha 25 anos, se ele morreu aos 25 anos, a perspectiva é 73, nós estamos 48. Falando em 48 anos. Aí você vai pegar 48 versus 1.1 versus 14,3. Por que 14,3? Férias e décimo. Uhum. E aí, você vai multiplicar pelo salário dele. Vamos dizer que ele ganhasse 2 mil reais. Isso vai chegar a quase 2 milhões de reais. Viu como vida tem preço? Mas se ele tinha filhos, mais 200 mil por filho por dano moral. Então a vida tem preço. Se esse veículo tivesse dentro da holding, a holding vai responder solidariamente. E atrela o resto tudo. Um patrimônio. Por isso que nós não colocamos. Tanto é que quando eu fecho com um cliente, é uma holding, e ele fala, Márcio, eu tenho um carro, vamos botar? Eu digo, não. Se acontecer qualquer coisa com o senhor, este carro, os meus honorários não serão cobrados para fazer o inventário.
A única coisa que a família vai pagar é as taxas dos impostos lá e acabou. Meus honorários não serão cobrados. Isso aqui é um plus, é um brinde que nós damos, né, um bônus que nós damos para o nosso cliente. Né? E esse bônus é um bônus vitalício. Né? Então, aí a importância da orientação, né? Porque às vezes, o meu carro é 500 mil, vale mais que a casa que eu tenho em algum lugar, sei lá. Isso. Tem que colocar junto. Se tu não explica, exato. Meu patrimônio, eu vou lá e faço. Muito boa a explicação. Por isso que eu falo, né? É casa de ferreiro, espeto de aço. Não podemos, nós temos que proteger o patrimônio. Gente, é tão difícil de ganhar. A gente luta, trabalha. Quantas vezes, né? O teu pai saiu cedo para trabalhar, você estava dormindo, quando ele voltou, você já estava dormindo de novo já. E ele saiu, foi lá, deu um beijinho na tua testa e foi para trabalhar, ele voltou, você estava de novo, lutou uma vida inteira. Por isso que eu luto bastante, e eu falo inventário nunca mais, por causa disso. Porque você luta uma vida inteira para adquirir um patrimônio. E aí, dá um asco muito grande saber que boa parte de tudo que você lutou na sua vida vai para terceiros. Advogado, o Estado come a maior parte, né? Cartório, registro de imóveis, despachante. Gente, vai dinheiro para todo mundo, menos para o teu filho, que pode perder de 20% a 40% de tudo que você lutou uma vida inteira. Então, não deixa isso achar que é para rico, que é para milionário, bilionário. Não, gente. É para quem está construindo, quem tem um patrimônio e não quer deixar que parte deste valor vá aí para outras pessoas que não contribuíram em nada para tudo que você adquiriu. Sucessão familiar, proteção patrimonial, tudo aquilo que a gente já falou que o próprio seguro de vida traz, entre outras ideias. E eu sei que tu é um recomendador do seguro de vida, né? Sim, sim. Mas vou explicar assim, ó, seguro de vida. Eu tenho seguro de vida, como até no início da nossa conversa eu falei que era prudente, porque eu tenho 2 moleques, né? Há 5 anos atrás, um tinha 7 e o outro tinha 9. Né? Mas eu já tinha também anterior lá pela OAB, né? Depois quando eu conheci a Prudente, eu digo, não, a Prudente é muito melhor. Eu não aconselho um seguro de vida para fins de sucessão, isso eu não aconselho, por quê? Quem é geralmente o meu cliente mais assíduo? É quem tem a partir de 60 anos de idade. O seguro hoje, para quem tem mais, a partir de, vamos dizer um seguro, uma pessoa que tem 60 anos, uma pessoa com 60 anos, qualquer seguro não vai baixar da casa de R$1.000, R$1.500. Isso. Correto? O próprio plano de saúde. Sim, não. Então, tu nem começa a conversa. Mas vamos ser generosos. Vamos dizer que vou lá, eu tenho 60 anos, fiz um seguro de vida pagando R$1.000. E aí, o cara vive mais 10 anos. 120 meses, pagou 120 mil. Cara, dá para ele fazer uma road brincando sem se preocupar com isso. Sem ter essa preocupação. Porque mesmo no seguro vai ir dinheiro para terceiros, né? Eu não sou contra, sim. Eu não sou contra. Né? Por que eu tenho seguro de vida? Eu tenho porque eu tenho 2 filhos pequenos. E eu tenho que pensar na manutenção deles, na faculdade, eu tenho que pensar que eles têm que ter uma vida bacana, eu me preocupo com isso, motivo de ter o seguro. Né? Agora, para poder encaminhar, se caso eu faltar. Né? Acredito que vai ser mais difícil na minha casa, porque daí só vai ser minha esposa que vai manter. Então, a minha preocupação em ter esse seguro é para que eles possam, né, fazer uma faculdade, que eles possam ter uma vida digna, que acredito que todos nós merecemos ter. Então, a minha preocupação com o seguro é em relação a isso. Mas eu, particularmente, para fins de sucessão, eu jamais aconselharia que o patriarca ou a matriarca fizesse um seguro. Porque tem que pensar o seguinte, se fizer o seguro, tem que ser para os 2. Você tem que fazer para o patriarca e para a matriarca o seguro. Sim, faz o patriarca, morre a matriarca. Ué, tem inventário. Vai ter que fazer para os 2, eu não posso fazer para um. Né? Vou fazer para um para quê? E aí não, se morrer, tomara que morra a mulher primeiro, porque eu tenho seguro. Não vai fazer isso. Então, se tu for fazer o seguro, tem que fazer para os 2. Para o patriarca e para a matriarca. Pensando lógica, né? Sim. Lógica. Então, eu jamais aconselharia para isso. Mas tu quer para um outro fim? Cara, eu sempre digo, somos livres, né, para fazer as nossas escolhas. Mas óbvio que eu jamais, né, se me procurar, Márcio, o que tu acha aí de eu fazer um seguro para a sucessão? Eu tô com 60 anos. Jamais.
faça um sistema de holding. Então faça uma coisa mais simples, faça uma coisa mais modesta, que tem como fazer, uma coisa que não vai te onerar tanto. Tá? Nós falamos ali da briga que acontece depois da partida do ente querido. Depois da partilha, não. A briga acontece na partilha. E aí o seguinte, como que a holding pode evitar essa confusão? Vamos lá. Pós a perda não haverá confusão. Do patriarca. Não haverá confusão. Nós vamos ter um acordo de sócios. Lá neste acordo de sócios... Só uma pergunta antes. Vou dizer que tu é o cara que vai fazer a holding. E aqui eu e a nossa produção aqui somos os teus filhos, 3 filhos. Não, vamos dizer vocês... Eu já tô sabendo quanto que é meu depois. Vamos dizer, não, tu é o pai, e a produção são os filhos, tá? Tá. Quando nós fizemos, meu advogado. Quando nós vamos, exatamente, eu fiz a holding de vocês, tá? Estou fazendo a holding de vocês, você já transferiu todas as cotas para os filhos. Tá. Você já transferiu as cotas. E obrigatoriamente tem que ser igual? Não precisa ser igual. Não precisa ser igual. Porque o meu amigo, o Luiz Carlos Reck, posso falar porque ele foi fazer essa semana. Ele tem uma filha de 20 e poucos, outro de 20 e poucos, e aí tem a menorzinha. Ele disse que ele quer proteger, quer dar mais para ela, para deixar ela mais tranquila, porque ela ainda não tem o poder de produção. Sim, ele pode fazer, mas como ela é menor, ele vai ter que, na verdade, ele vai ser o administrador, né? Ele vai assinar por ela. Tanto é que vai estar o nomezinho dela lá, né? Quando tiver o contrato, vai estar o nomezinho dela lá, e os responsáveis do caso, o REC e a esposa, vão assinar por ela, né? E não tem problema nenhum. Claro, porque a holding é legal, porque nós vamos sentar numa mesa, nós vamos conversar, nós vamos criar um acordo de sócio. Aí eu vou dizer, olha, eu tenho 3 filhos, para um eu quero deixar 30%, para o outro 30% e para o outro 40%. Todos estão de acordo? Sim, todos estão de acordo. Todos vão assinar? Sim, todos vão assinar. É a lei de liberdade econômica. Quando isso acontece, não tem por que ter briga. Mas tu quer brigar agora porque se lá tu assinou, se lá tá tudo resolvido, já tá fazendo lei, e inclusive, neste acordo de sócio, nós já vamos deixar nomeado quem será o administrador da holding com a concordância dos demais. Nós já vamos deixar... Por que quando você cria o sistema não tem confusão e não tem briga? Porque já está tudo acordado. Já está o acordo de sócio, o contrato social, já está tudo resolvido. Então, a grande sacada quando você cria o sistema de holding é isso, ficar tudo pronto, não tem o que discutir. Mas eu quero... Não, já está. As cotas já estão pré-determinadas para cada um. Então não haverá confusão. Como é que eu vou discutir algo que não tem discussão? Primeiro, não vai ter briga. Por quê? Porque já está decidido. Primeiro, briga por quê se não tem inventário? Não tem inventário quando tem holding. No futebol a gente brinca que combinado não sai caro. Exatamente. Tá combinado, não tem porquê a gente brigar depois. Não tá só combinado, tá combinado e assinado. É assinado. Não é a combinação verbal, não. É combinado e assinado, reconhecido em cartório, vai estar na junta comercial, tá lá, tudo bonitinho, sem problema. Então, essa a questão que foi a parte com a qual me apaixonei pela questão do sistema de holding familiar, é em virtude disso, em virtude de nós evitarmos confusões no futuro. Eu tenho, nós temos um inventário, eu sou advogado de uma parte, e o irmão e o outro irmão, eles não tem mais ninguém, cara, só os dois. Eles são inimigos de morte. São inimigos de morte. Eles só se conversam através do advogado. Só os advogados conversam, eles não se conversam mais. São só 2 irmãos. E o patrimônio nem é lá grandes coisa, tá? Nem é grandes coisa. Eles têm um patrimônio que para ter liquidez tem que vender. Tá? E, cara, não é grandes coisas e são inimigos. Não se falam mais. Às vezes, né, por incrível que pareça, eu brinco, né, que família, quem é família é marido, mulher e os filhos. Às vezes é noras, às vezes é genro, né, aquele cara que, não, eu tô aqui, não é para defender nada, não é eu tô aqui para defender o patrimônio
da minha esposa. Eu estou aqui para defender o patrimônio do meu marido. Né? Então é aí que gera essas confusões, né? Nós temos inventários que viraram assim, ó, piada. Quer ver? As pessoas também falam assim, testamento. Gente, se eu pudesse gritar no ouvido da pessoa, quando ela falar em testamento, eu gritaria, não faça testamento. Mas por que, Márcio? Testamento não fica tudo resolvidinho. Fica assim. Fica não, vai pra justiça. Quer ver um exemplo? Agora, tia, ele não tinha nem esfriado. Ele tinha sido enterrado há 2 dias, já tinha briga na justiça. Lobo Zagalo. Zagalo fez um testamento. Zagalo, ele tinha 4 filhos. Se não me falha a memória, eram 4 filhos. E ele fez o testamento para o filho que ficou cuidando dele, que era o mais novo. Ele deixou, porque assim, né, no testamento você 50% faz o que tu quer. 50%, se quiser para mim, pode dar para mim. E os outros 50% que tem que respeitar a legítima. Aí ele fez para os demais filhos. O que Zagalo fez? Ele deu para um filho 62,5%. E para os outros 3, 12,5% para cada um. Em testamento. O Zagalo não morreu, no outro dia já tinha um processo ele tinha sido enterrado, no outro dia já tinha um processo na justiça dizendo que ele só fez aquilo porque o irmão mais novo não deixava os outros irmãos ter contato com o pai. Está na justiça. Quer ver outro testamento interessante que esse ano fez 12 anos e já não tem mais patrimônio? Chico Anísio. E o Chico Anísio fez um testamento e ele deixou um dos filhos fora do testamento. E aí, briga na justiça. Fazem 12 anos, não tem patrimônio para discutir. Aí eu posso citar aqui eles, brigas. Gugu Liberato. Eu ia perguntar do Gugu mesmo. Gugu Liberato, ele fez um testamento. Sabe o testamento do Gugu Liberato? Ele fez o seguinte, para a esposa, ele deixou um patrimônio, ele deixou lá uma pensão de $10.000 até os filhos atingirem 24 anos de idade. Para cada filho, 25%, ele tinha 3, e 5% para cada um dos 5 sobrinhos que ele tinha. E aí fechou o seu 100%, né? De repente, do nada, me aparece lá um cara dizendo que tinha um caso com ele. Eu lembro dessa história. E aí, claro, que aí começa a discutir. A família, quando ele levou a família para os Estados Unidos, ele teve que fazer uma declaração que aquela mulher era a mulher companheira dele, né? Tá ok. Com essa declaração, a mulher dele conseguiu derrubar este camarada que 3 meses depois saiu do processo, certo? Saiu do processo. E começa uma briga interminável. Ah, eu lembro, virou mídia, tudo. Não, mas sim, porque apareceu um cara dizendo que ele tinha um caso com o cara. Então, gente, testamento é furada. Né? Testamento é furado. Tem patrimônio, não faz testamento, faz sistema de holding. Antes da gente encaminhar nossa conversa, que está muito boa, diga-se de passagem, estou aprendendo bastante, eu quero saber se o senhor, como vendedor, consegue achar ponto negativo na holding, ou nem seria um ponto negativo, mas alguma armadilha ou algo que eu preciso me atentar, que eu não posso deixar de fazer ou de prestar atenção quando eu for contratar a minha holding. Para ser sincero, e aí não é conversa de vendedor, nada disso. O homem é do ramo das vendas, tá? O homem é do ramo das vendas. Na verdade, é contratar um bom profissional. Tem picareta no meio também. Eu não vou falar, né, que o colega é picareta, mas acontece que o colega, às vezes, ele não tem conhecimento necessário para que ele possa fazer uma holding realmente bem acabada, bem detalhada, porque uma holding muito bem feita, ela não vai gerar problemas. Como eu falei antes, da fake holding, tem cara que acha que fazer uma holding é abrir uma empresa e jogar o patrimônio para dentro e achou que está tudo resolvido. Né? Isso não é holding, a gente chama de fake holding. A holding ela tem que ter todo o procedimento. Gente, o sistema, por isso a gente chama de sistema de holding. Planejamento patrimonial através de um sistema de holding familiar. Então a gente cria, a gente protege este patrimônio, né? Contra tudo e contra todos. Por quê? Porque nós não queremos que os seus filhos, os seus herdeiros, deixem grande parte de tudo que você conquistou ao longo da sua vida a duras penas, né?
deixar aí para terceiros que não fizeram nada para que você tivesse este êxito, né? Então a gente trabalha uma vida inteira pensando em deixar a vida daqueles que a gente mais ama um pouquinho melhor, porque, vamos lá, gente, qual o pai, né? Qual o pai, qual a mãe que não quer que o seu filho seja melhor que você? Eu falo para os meus filhos, eu digo para eles, eu desejo que vocês sejam muito, muito, muito melhor do que eu sou. Eu desejo isso para vocês. E fico contente com a... Eu tenho uma outra filha também, que eu acabei não falando, falei só 2 moleques, eu tenho uma outra filha, que ela tem 28 anos de idade, hoje ela mora em Balneário Camboriú, é corretora de imóveis lá. Fico muito faceiro, que ela me diz, pai, fiz uma venda legal aqui, ganhei uma comissão top. Eu digo, que maravilha, minha filha, parabéns, que bom. A gente fica contente com a vitória dos filhos. Então, facilitar a vida dos nossos filhos não é que ele é um privilegiado. Não, a gente pode fazer isso. Por que eu vou dar dinheiro para advogado? Por que eu vou dar para o Estado, que leva grande parte disso? Corretor, registro de imóveis. Por que eu vou deixar esse dinheiro para eles se eu posso deixar tudo isso para os meus filhos? E outra coisa, qual é o pai, qual é a mãe, né, que se pudesse voltar, faleceu, voltasse à terra e dizer, meu filho, vocês estão brigando por causa de dinheiro, por causa de herança, que é isso que acontece quando se tem um inventário, brigas intermináveis. Ninguém quer que os filhos virem inimigos por causa de herança. E como é que você vai fazer para que os seus filhos, né, não virem inimigos por causa de herança? É criando um sistema aí de holding familiar, é fazendo o planejamento patrimonial através do sistema de holding familiar. O Gesiel fez a pergunta, ponto negativo. Gente, como tudo na vida tem custo, vai ter um custo para isso, mas agora, este custo da sua holding, ele pode chegar, e nós já fizemos isso no escritório, ele chegou a 91% de economia frente ao inventário. Porque eu te apresento lá, quando eu faço o croquis estrutural para a família, eu apresento para a família quanto que os filhos gastariam para a realização de um inventário. Eu apresento esse cálculo. E aí, gente, quando na criação da holding, já chegou a dar 91% de economia. Então, são 2 quesitos. Contratar um profissional que realmente saiba o que faz e, segundo, vai ter esse custo, tá? Mas eu vou gastar agora, que esse é um problema do gaúcho. Por que eu vou gastar agora? A gente estava comentando antes, né? O gaúcho tem isso. Imediatismo. Meus filhos que façam isso, eu não vou estar mais aqui, né? A gente, diferente aí da região sudeste, né? Na região sudeste, ali São Paulo, Minas, Rio, eles já têm uma visão um pouquinho diferenciada, né? Tanto que hoje as nossas holds são do estado para fora, né? Fora do estado, a gente tem mais hold fora do estado do que dentro do estado do Rio Grande do Sul. Doutor Márcio, estou adorando o nosso bate-papo aqui e agora vamos encaminhando a nossa conversa para a gente falar agora de visão, propósito e legado. A hold no mundo dos negócios é uma estrutura bem planejada. Ajuda também no crescimento da empresa. Eu fiz a hold, tenho as minhas empresas lá dentro, a empresa está lá dentro. Isso me dá tranquilidade para crescer o negócio? Com toda certeza, com toda certeza. Holding bem planejada, bem estruturada, legado. Né? Você já vai... Eu sou entusiasta assim, na questão da holding porque você já deixa a sessão pronta. Você vai deixar um legado, né? O que a gente quer? A gente quer que... Vamos pegar o exemplo do Silvio Santos. Né? A holding do Silvio Santos deu de 1986. Não teve briga, não teve... Logo que entrou, então, se tu diz que entrou em 70 e poucos... Em 76. Logo ele fez... Por quê? Porque tinha visão, né? Deus, o saudoso Silvio Santos, era um gênio. Né? Eu costumo dizer assim, são pessoas que a gente tem que admirar, que a gente Silvio Santos sempre esteve à frente do seu tempo, né? Então, e aqui eu nem discuto essa situação. Então, tanto é que ele tinha a sessão pronta. Se não me engano, é a filha mais nova dele que administra. Então já deixou pronto. Então, a sua empresa, assim, aqui eu falei da familiar, mas tem a holding empresarial, e vai trazer... Gente, é um mundo fantástico quando você traz este sistema, quando você cria esse sistema para sua família, para sua empresa. Então, quer garantir, quer ter um legado bacana,
o sistema de holding vai... Tem uma entrevista do Silvio Santos que no YouTube está escrita a entrevista do século. Aliás, falando em YouTube, tem o nosso canal no YouTube, podcast Saúde e Negócio. Se inscrevam no nosso canal e também agora tem o nosso Instagram, né? Nosso Instagram lá, sigam a nossa página no Instagram, lá o nosso perfil, que a gente posta os cortes lá e direciona para o nosso canal do YouTube, onde vai ter essa entrevista lá na íntegra, para vocês entenderem muito de holding familiar empresarial. Naquela entrevista do século do Silvio Santos, isso é de 1986, quando ele volta dos Estados Unidos, que ele teve aquele problema na garganta e voltou, e tem lá o Nelson Rubens, a Hebe, o pessoal entrevistando ele, que ele ganha o único troféu imprensa unificado de maior apresentador da história. É bonito demais aquela entrevista. Ele já fala no termo holding lá. Eu sei que ninguém nem pergunta o que é, porque é um negócio que você passou. Ele já fala lá em 86 disso aí. Sim. Então, que nem tu falou, um cara à frente do tempo dele. E eu quero perguntar uma situação do Silvio Santos, nem está na pauta aqui, mas eu sou obrigado a perguntar, que foi aquela vez que ele tomou o golpe do Banco Pan-Americano, que ele colocou todo o patrimônio e aquilo ali, a holding estava junto. Ó, interessante, agora eu quero saber disso aí. Não, é aquela história. Então, mesmo ele tendo colocado em risco o patrimônio dele, ele estava seguro pela holding. Ele estava seguro pela holding. Não, é que o que ele tinha, né? Porque ele criou aquele sistema de aluguéis, né? Tanto é que vários depois copiaram ele. Sim. Todo mundo, só um pouquinho, ela realmente funciona. Então cresce muito o patrimônio dele, porque a holding para aluguéis ela é fantástica, porque a taxação do imposto é muito menor. Né? E mesmo agora com a reforma, hoje a pessoa física com a reforma vai chegar a pagar 38% de impostos. 38%. Quem tiver holding, olha, vai subir bem pouquinho, tá? Vai para 19%. Quem tiver lá uma célula operacional para cuidar da questão dos aluguéis, vai pagar 19% só. Olha, é absurdo, né? Falar 19%, mas perto de 38% é a metade. Então, essa situação, essa questão toda, né? E que nem tu trouxe a questão do Silvio Santos, e eu repito aqui, é o homem que sempre esteve à frente do seu tempo, né? Ele foi buscar essa informação, porque onde é que ele estava? Lá nos Estados Unidos. Foi tratado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos... Não existe inventário nos Estados Unidos. Não existe, porque eles já têm o sistema deles. Claro que nós estamos falando de um país que está muito à nossa frente, anos-luz à nossa frente. Então já existe lá. Lá, se eu conversar com um menino que trabalha no Mac, lá o pai dele tem holding lá. O nome é outro, né? Mas ele tem. E aí, quem é o guardião do pai dele, seu filho é menor? O tio, porque o tio também tem. E aí eles só trocam. Então eles têm proteção, eles têm essa preocupação. Só para ter uma ideia, na França o ITCMD, o imposto da morte, 60%. Na Inglaterra e nos Estados Unidos é 40%. Por isso que os caras fazem sistema, eles têm planejamento lá. Porque lá é 40%, você imaginou? Lá é 40% seco. Morreu? Não tem nada? É 40% para transferir. Então, e nós aqui estamos gatinhando, e digo mais, fiquem alerta, porque existe uma PEC... Eu falo isso nas minhas palestras, existe uma PEC no Senado que quer aumentar essa alíquota para 20%. E agora uma coisa, olha que interessante, o Brasil é um dos países que menos tributa herança. A alíquota máxima no Brasil é 8%. No Chile, nosso vizinho, 25%. E eles têm aí, vão dizer, mas isso vai atingir só quem tem muita grana. Não, gente, vai atingir classe média e classe média alta. Esses que vão ser atingidos. Sim, aí, a maioria não tem sentido taxar o 1%, menos de 1%. Quem tem dinheiro já tem holding. Quem tem já tem offshore. O que é uma offshore? Está fora do país, tem já todo o patrimônio dele todo protegido. Um offshore, que é um guarda-chuva em cima das demais, da holding que eles têm no Brasil. Então, falar isso... chega a ser até um absurdo a gente falar que o Brasil é um dos países que menos tributa, e é verdade, e esse é um dos argumentos que eles querem usar para aumentar o imposto sobre herança para 20%. E aqui não vamos falar de política, mas o nosso governo atual é um governo que ele cria taxas, impostos. A ideia infelizmente, nós vamos virar aí um dos maiores pagadores de impostos do mundo.
Como evitar tudo isso? Aí lá de novo, aqui chovendo molhado, sistema de holding familiar através aí, né, de um planejamento bem feito. O nosso público aqui, os nossos entrevistados até o momento e o nosso público em geral, ele está voltado para a área da saúde. Clínicas, hospitais, consultórios. Vai fazer um conselho para o médico, então? E aí eu quero um conselho para aquele profissional da saúde, o profissional liberal que trabalha com saúde. Ele deve fazer holding também, ele precisa da holding. Vamos lá, o médico, né? O médico, ele trabalha igual um doido. Trabalha, ele faz plantão, ele faz não sei o quê, né? Vamos pegar os médicos os mais antigos, né? Médico com 15, 20 anos de profissão, que são esses caras que são tarados pelo trabalho, né? Eu posso falar aqui, eu vou citar o meu concunhado, que é o Regis Renosto, que tem 3, 4 empregos, tá? O cara está sempre trabalhando. Esse cara não tem tempo de cuidar do patrimônio. Então, se ele criar um sistema de holding, vamos lá, ele tem imóveis. Os imóveis que ele paga hoje ele tem que pagar de imposto 27,5%. Então, para o médico que olhar aqui, que tiver aqui assistindo a nossa conversa, não existe caminho melhor hoje para um médico do que não fazer um sistema de holding para ele. Porque ele vai proteger o patrimônio, ele vai deixar um legado para os filhos, né? Onde não vai ter inventário. Então, o profissional liberal, eu vou pegar o médico, né? O médico em si, que trabalha pra caramba, a gente sabe o quanto um médico trabalha, né? E para adquirir patrimônio. Então, o sistema de holding cai para ele como uma luva, porque ele vai proteger esse patrimônio, ele não vai ter estresse com os filhos não terão estresse no futuro para discutir essa questão do patrimônio. Então, para os médicos, eu tenho um canal no YouTube, né, que é Márcio Rodrigo Pereira, eu tenho mais de 1.200 vídeos falando para isso. Eu fiz um chimarrando com holding, falando só para os médicos. Legal, depois tu me passa o link que a gente anexa junto, porque isso aí vai ser interessante para complementar esse assunto que a gente está tendo aqui. Eu tenho lá videozinhos de 1 minuto, 5, 8, 10, 15, 20, 1 hora. São aproximadamente, são mais de 1.200. Tanto no Instagram quanto no YouTube, mais de 1.200 vídeos falando sobre o sistema de holding familiar. Por que não fazer inventário? Como evitar o inventário? Por que testamento é ruim? Por que doação de bens não é legal? E ali a gente fala as vantagens, cláusulas de impenhorabilidade, inalienabilidade, cláusula de reversão. Então, a gente fala ali um mundo sobre este sistema para proteger as famílias brasileiras. Antes da gente ir para o bate-bola, que é a imitação da Marília Gabriela, eu roubo mesmo a ideia, não tem problema nenhum, que aliás, nada se cria, tudo se copia. Antes da gente ir para o bate-bola, o jogo rápido aqui, o Dr. Márcio, ele é uma pessoa finita, ou seja, um dia ele não vai estar mais entre nós. E eu contratei a holding dele. Se ele não estiver mais aqui, eu sei lidar com isso, eu vou aprender ali dentro, vai ter alguém que vai substituir o senhor, ou eu dependo única e exclusivamente daquele que fez a holding para mim? Não, quando a gente cria o sistema de holding, a gente dá um acompanhamento ali por 1 ano, gratuito. Tá. Gratuito por 1 ano. Tá? A gente, olha, eu vou comprar imóvel, vendi, a gente vai te dar um suporte por 1 ano, e tu vai conseguir fazer tudo sozinho com a tua holding. Mas a gente sempre, nós temos uma equipe, né? Hoje a gente atende São Paulo, Minas... Pessoal do Brasil inteiro, então, não só aqui do Rio Grande do Sul. Não só aqui do Rio Grande do Sul. E aí, para cada holding, nós temos uma média de 3, 4 advogados. Legal. Tá? Para quê? Se acontecer algum empecilho, acontecer algo, como você disseste, né? Nós somos realmente finitos e o amanhã pertence a Deus e não a nós. Então, se isso acontecer, inclusive está no contrato isso, tá? A gente tem lá porque a gente dá a questão vitalícia quanto ao veículo da família. E aí não interessa se o veículo hoje vale 100 ou vale 1 milhão. A nossa proposta de garantia de que aquele veículo será feito o inventário sem cobrança de honorários. Tá lá, então, é fulano, é Beltrano, alguém vai fazer isso. Então, muito bom. E a gente deixa
de forma, a hold tão bem estruturada que as famílias, né, o administrador, ele consegue resolver os problemas. E caso ele não consiga resolver, ele tem o nosso telefone, ele vai entrar em contato, ele vai... Eu costumo dar o meu número particular. Sim. Então, o meu número é particular, o cara vai ter o meu contato, ele vai mandar uma mensagem e ele vai falar comigo. Ele vai falar comigo, ele vai resolver. Todas as holds, não é todas as holds, todos os casos que nós atendemos no escritório, eu sempre... Vai ter o meu nome, mais 1, 2 ou 3 ou 4 advogados, mas o meu nome vai estar ali e o meu telefone também, porque eu não abro mão de ter este contato, de o cliente poder falar comigo, dele poder fazer a queixa, porque eu não aceito de forma alguma algum cliente falar, eu não consegui falar contigo, porque a secretária não falou, não, é o meu telefone. Isso. Manda mensagem, eu vou te responder. Às vezes o cara não responde na hora, deve ter porque está em audiência ou tem algum outro problema. Que nem agora, meu telefone está pipocando aqui faz um tempão, tocou umas 3, 4 vezes, óbvio que eu não vou atender, né? Depois sim, eu vou olhar com toda calma e vou retornar. Mas eu não abro mão de que o meu número de telefone, inclusive para os meus alunos, eu dou o meu telefone particular. Para os meus alunos, eu dou o meu telefone particular, bem como para os clientes. Podem entrar em contato comigo. Muito bom. Para a gente encaminhar, então, agora vamos para o nosso bate-bola aqui, que eu vou falar uma frase, uma palavra, que vai dizer a tua definição, o que tu pensa dela. Já vi que tu é do ramo e eu quero saber o que tu pensa sobre vendas, doutor. Vendas tem que ter sangue, tem que gostar, tem que saber o que está vendendo, porque vendas, o cara tem que ter vontade, ele tem que vencer, e ele vai vencer amando e gostando do que ele faz. Se ele não fizer isso, ele vai fazer outra coisa, a venda não é para ele. Muito bom. Grêmio, futebol porto-alegrense. Como diz o meu filho Pedrinho, de 12 anos, o melhor time do mundo. O melhor time do mundo. Um exemplo dentro do teu ramo de atuação, algum nome que tu tenha como referência dentro da tua profissão? Pode não ser conhecido, tá? Hoje dentro, não, ele é bem conhecido dentro do sistema, inclusive foi o meu guru, né? Foi através dele que eu entrei no sistema, o professor Márcio Carvalho de Sá. Ele é daqui do Rio Grande do Sul? Ele é carioca e hoje mora nos Estados Unidos. Que legal. Vamos lá, uma situação que eu sempre quis participar, não tive oportunidade, talvez não soubesse fazer na época, mas o Exército Brasileiro, e tu pode dizer da onde que tu veio dentro do ramo do Exército? Eu falo a honra, porque muito aprendi, eu servi no 19º Batalhão de Infantaria Motorizada em São Leopoldo, onde lá permaneci por 11 anos e 8 meses, e quando falamos de exército, mudou muito, da minha época para cá mudou muito, são 30 anos já, este ano fez 30 anos da minha incorporação, mudou muito, mas eu digo que todo jovem tinha que ter vaga para que todos os jovens, quando tiver os seus 18 ou 19 anos, poder entrar numa instituição militar para entender o que é hierarquia e disciplina, que é o que falta hoje para essa juventude. Nem fosse para ficar um ano só, né? Nem que fosse para ficar 6 meses. Boa! 6 meses para entender o que é hierarquia e o que é disciplina, que é o que falta hoje para a nossa juventude. Perfeito. Doutor Márcio, um livro que o senhor tenha lido e tu possa sugerir para a nossa audiência? Meus livros de leitura, né, eles são todos aí ligados ao direito, né? Então a gente acaba... Eu podia nichando. Falar... e aí tu acaba sempre linkando, né? As nossas leituras são todas elas voltadas, né, para a questão do direito. Então hoje o meu último livro de leitura foi a Holding, né? A Holding. Um outro livro que eu terminei há pouco aqui, há pouco de fazer a leitura, e aí tu foca na leitura e acaba deixando o título de lado, né? Mas os livros que eu tenho o hábito de leitura, eles são sempre ligados, né, ao positivismo, né, que o meu não seja não, que o meu sim seja sim,
Mas um livro que eu aconselharia a todos, né, a ter na cabeceira da cama, a Bíblia Sagrada. Eu ia chegar nela agora. A Bíblia Sagrada, nós estamos falando aí, é o livro mais vendido do mundo, né? Eu poderia citar aqui vários livros, né? A gente na área do direito, a gente acaba focando muito em positivismo, mas nada substitui a leitura da nossa Bíblia Sagrada, porque a gente encontra hoje ainda muitas respostas, né, para as nossas dúvidas, para as nossas aflições, porque não existe um amanhã sem a gente viver o nosso presente. E a Bíblia, ela, às vezes eu estou com algum problema, eu estou com alguma dificuldade, eu faço a minha oração e digo: Senhor, me ajuda, me dá a resposta, me aponta um caminho. E cada um tem a sua crença, eu tenho a minha, e respeito as demais, mas, cara, Deus sempre esteve à minha frente. Em tudo que fiz na minha vida, Deus sempre esteve à frente. Por isso, a Bíblia Sagrada, ela tem que ser o teu principal livro. Tem mais duas, eu vou voltar nessa aí no final. Aqui o nome do nosso podcast é Saúde e Negócio. A gente falou bastante de negócio aqui, aprendemos técnica de venda, aprendemos o que é hold, aprendemos como proteger o nosso patrimônio, a nossa família, mas a importância do exercício físico, tu que veio do ramo militar, como que eu faço para ter essa atividade cotidiana e quanto ajuda ter uma prática de exercício diário? Na verdade, eu está falando aqui, o cara tá bem relaxado, né, em relação a isso. Né? Eu tenho meu futebolzinho é uma vez por semana. Eu vou puxar tuas orelhas aqui. Meu futebolzinho tem sido uma vez por semana, né? E aí, como eu moro em chácara, 2 dias na semana lá, a gente brinca com os meninos no nosso campinho lá. Mas eu tenho relaxado realmente, né? Já é projeto né? Voltarmos aí a uma academia, porque é muito importante a questão do exercício físico, é muito importante, principalmente que eu vim falar que eu tive muito tempo no Exército e lá a gente realmente fazia muito exercício físico. Um tempo atrás, de uns 3 anos para cá, eu dei uma relaxada, né? Mas eu andava de bike, corria. Tu tá bem mas fisicamente bem. Mas bem relaxado, assim, né? Mas a gente tá no projeto de retomar aí os exercícios físicos, e exercício físico é muito importante para a gente não ficar aí no sedentarismo, né? Doutor Márcio Pereira, a última do dia, depois tu vai vender teu peixe aqui para trazer o pessoal pro teu negócio. Deus e família, o que significa para ti? Tudo. Melhor definição, então. Não tem como tu falar de Deus sem estar família, e não tem como falar de família sem falar de Deus, né? Então, eu repito aqui o que eu disse: tudo em minha vida, Deus sempre esteve à frente. E aí eu olho uma porcaria que eu poderia ter feito, acabei não fazendo e lembrei, Deus não deixou. Às vezes eu perdi um negócio, Deus não quis. Cara, não era para ser. Não era, porque Deus não quis. E aí é crença. Deus sabe o que é melhor para mim. Às vezes é o que eu quero, mas e a vontade de Deus? Se não é a vontade de Deus, porque quem sou eu? Um grão de areia para teimar e achar que eu tô certo e Deus tá errado, né? E a minha família é tudo, né? Quando a gente fala de família, a família é tudo. Não tem. Tu tem que ter para onde voltar. Se um homem não tem para onde voltar, ele está perdido. Então, Deus e família, eu poderia resumir tudo. Muito bem. E agora, então, para encerrar o nosso episódio, fala como que eu te encontro, como que eu faço para entrar em contato contigo, quem pode te procurar para fazer o processo de hold e também as tuas redes sociais aí. Sim. A gente Bom, seguir. A OAB nos proíbe de vender. E como eu vim aqui no Gesiel, eu não vim vender nada aqui não. Eu vim trazer aqui conhecimento. E isso nós podemos fazer dentro da advocacia. Mas você quer tirar dúvidas, ter mais esclarecimento, conhecer um pouquinho como tudo isso funciona, tem as nossas redes sociais, lá no canal do YouTube é Márcio Rodrigo Pereira, o nosso Instagram é @marcio.rpereira,
né? E ali você vai encontrar os nossos contatos e vai entender. Se você entrar lá no Instagram também, tem 1000 e poucas publicações, o YouTube 1000 e poucas publicações, lá você vai entender um pouquinho. E se você quiser ter um bate-papo, como a gente teve aqui, para conversar sobre esse sistema maravilhoso, que é o sistema de holding familiar, através do planejamento patrimonial, tem os nossos contatos nas redes sociais, você vai conseguir nos encontrar lá. Lembrando, mais uma vez, não posso vender nada nas redes sociais, não posso, a OAB me proíbe, né, o Estatuto da Ordem me proíbe, mas não me proíbe de trazer o que eu trouxe aqui, que é informação para a família brasileira nunca mais ter que passar pelo inventário, e eu costumo dizer, o inventário é o inimigo número 1 das famílias brasileiras. Tem como evitar? Sim, através do sistema de holding familiar. Doutor Márcio, antes de nós nos despedirmos, eu quero deixar aqui o nosso presente. Poxa, obrigado. Que é uma canequinha igual essa que o senhor tomou água aí, e uma bolsinha para tu levar para academia, né? Quiser levar. Maravilha, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Lembrando aos nossos telespectadores e ouvintes que dia 21, 22 e 23 de outubro teremos o Health Meeting Brasil aqui em Porto Alegre, no Salão de Eventos da PUC. O Dr. Márcio está convidado a participar do nosso podcast. Estaremos lá com toda a estrutura montada para conversar com os nossos participantes. Então, Health Meeting Brasil, o maior evento de saúde da América Latina. Eu já estou exagerando, né? Porque até o próprio Gilmar Dalla Rosa disse que não é. Mas é um dos maiores da América Latina e está em expansão. Ele dobra de tamanho todo ano que acontece. Doutor, muito obrigado pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo. Esse foi o doutor Márcio Pereira, especialista em proteção familiar e holding. Para quem não sabe ainda o que é holding, volta aqui a fita do nosso episódio e assista de novo para entender como proteger a tua família, proteger o teu patrimônio. Fiquem ligados no nosso podcast Saúde e Negócios. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E vocês aí de casa, fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo episódio do nosso podcast Saúde e Negócios. Até mais.